Olá, seguidor do blog Portal de Conteúdo Doutores do Excel, tudo bom com você? Bom, eu vou continuar hoje com a série de vídeo dicas, no qual foi iniciado com dicas rápidas, conteúdos bem interessantes para vocês usarem aí no dia a dia. A dica de hoje é sobre como unir os recursos da tabela dinâmica com o recurso de campo calculado também da tabela dinâmica e a formatação condicional. Então nós vamos fazer uma mistura bem legal, bem diferente, para vocês verem como unir todas essas ferramentas em um contexto e uma necessidade só. Combinado? Bom, o intuito não é explicar como funciona a ferramenta, e sim usar em exemplos práticos. Quem ainda não conhece o recurso de tabela dinâmica ou de formatação condicional, a base, o entendimento do assunto, é interessante realizar os nossos cursos ou ver as nossas outras dicas que tem aqui no portal de conteúdo, tudo bem? Bom, vamos imaginar que eu tenho um banco de dados, tá? Esse banco de dados vai ser preenchido, claro, mas apenas com essas informações aqui eu quero montar um relatório dinâmico. Então o que eu vou fazer? Eu vou posicionar, guia inserir, tabela dinâmica, tá? Vou dar um OK e vou gerar um relatório. Então vamos pensar que eu vou jogar aqui a região na linha e o valor de venda nos valores. Poderia ser qualquer outro relatório, até aqui não tem problema, tá bom? Vou configurar aqui para soma, formato de número contábil, enfim. Montei uma tabela dinâmica bem simples. Vamos para o seguinte problema então agora. Eu tenho a soma do valor de venda no valor e as regiões na linha. E o meu desafio é criar uma nova coluna aqui dinamicamente, claro, nada na mão, né? Que vai me mostrar aqui a comissão, tudo bem? E eu sei que a comissão é 3% do valor. Pô, Sidney, mas é fácil, você vai lá, cria uma nova coluna aqui, insere, chama de comissão, faz a continha e depois atualiza e leva para lá. Tudo bem? Tudo bem, mas vamos imaginar que eu não possa criar essa coluna aqui, porque eu não quero que o funcionário veja meu raciocínio de comissão, ou que ele não possa alterar, ou por outras questões de segurança, ou até por questões de manutenção, de não ficar querendo inserir colunas, enfim, N outros motivos. Eu quero que tenha uma coluna aqui calculando, mas sem ter nenhuma informação no banco de dados. Tudo bem? Vamos fazer isso. Então eu vou usar o recurso de campo calculado da minha tabela dinâmica. O que é o recurso de campo calculado? É um recurso no qual você pode fazer uma conta ou uma fórmula e ele já monta um campo para você aqui dentro, como se fosse lá no banco de dados, mas sem ter a informação lá. Tudo bem? Vou fazer isso na prática para vocês verem. Vou posicionar aqui dentro da tabela dinâmica. Lá em cima na guia ferramentas de tabela dinâmica, eu vou na opção analisar nas versões novas, nas versões antigas chama opções, né? Vou vir aqui em campos, itens e conjuntos, campo calculado. Então, ferramentas de tabela dinâmica, analisar, campo calculado. Cliquei e vamos lá. Bom, é aqui que a gente monta a lógica, a gente monta o campo, né, na verdade em si. Mas como não tem vínculo com lá, a gente vai montar ele, vai ser criado por aqui. Então vou chamar de comissão, poderia ser qualquer outro nome, tudo bem? Então vou colocar aqui comissão de vendas. E vou montar minha fórmula, o meu cálculo. Então vou colocar aqui igual, só que a diferença é que você precisa trabalhar com os campos que a gente trouxe para cá via tabela dinâmica. Então, qual o campo que eu vou trabalhar? Valor de venda. Vou dar um duplo clique. Olha lá, igual, ele já puxou o valor de venda. E vou montar minha conta, que no caso seria vezes 3%. Tudo bem? Então, aqui a gente pode fazer de multiplicação, adição, divisão, enfim, qualquer outra conta. Vou adicionar. Ele já inseriu, se vocês olharem aqui, já tem a comissão de vendas. E vou dar um OK. Olha quem vai aparecer agora na tabela dinâmica. Prontinho. Então, ele já calculou 3% do valor total. E se vocês olharem aqui, já tem um campo criado chamado comissão. Inclusive, ele já colocou aqui pra gente. E se eu olhar aqui, não tem. Tudo bem? Então, o que acontece? Ele criou um campo calculado. Mudou aqui, vai mudar aqui também. Certo? Então esse entendimento é muito simples, muito legal de fazer para quem já usa aí a ferramenta de tabela dinâmica. Vamos para o segundo exemplo. Agora, eu preciso verificar o seguinte aqui. Criar um novo campo calculado, claro, sem ter vínculo lá com o banco de dados, ou seja, criado aqui, que olhe o valor da venda. Se o valor da venda for maior que 10 mil, eu quero que fique com uma bolinha verde.
e se não, bolinha vermelha. Lembra das formatações condicionais que nós vimos no vídeo passado? Lá tem as bolinhas, né, os indicadores. Então nós vamos fazer isso aqui via tabela dinâmica e campo calculado. Como? Então nós vamos fazer o seguinte, de novo lá, ferramenta de tabela dinâmica, analisar, campo calculado, vou chamar de status, certo? E vamos lá. Eu preciso testar, eu preciso fazer o quê? Um teste do valor de venda e verificar se é maior que 10 mil. Então, nada me impede de usar também uma fórmula dentro de um campo calculado. Só que aí vem um parênteses, né? O que o campo calculado não deixa? Ele não deixa usar textos nas fórmulas, por exemplo, com aspas, tá bom? Ele não deixa usar nomes assim da caixinha de nome aqui do Excel, células nomeadas, né? Por exemplo, se eu colocar aí dólar, algum nome que tem, ele não vai conseguir capturar. Tudo bem? E ele não deixa colocar endereços, por exemplo, A1, B2, enfim, tá? Sempre tem que usar os campos, por isso que ele está vinculado a uma tabela dinâmica. Então vamos lá, igual C, abriu parênteses, valor da venda, cliquei 2 vezes, maior que 10, 1, 2, 3, 10 mil, certo? Então, ponto e vírgula. Eu deveria colocar um íconezinho vermelho, mas aqui não tem como a gente colocar. E eu também não posso escrever meta atingida, algum texto, porque, como eu falei, não deixa inserir texto. Então eu vou brincar com binário, que é o conceito de lógica computacional. Então eu vou colocar, se ele for maior que 10 mil, 1. Se não, ponto e vírgula, 0. Vamos brincar aí com 0 e 1 da vida, tudo bem? Fechei parênteses e a minha fórmula C já está pronta. Vou adicionar, ele inseriu aqui embaixo o status e vou dar um OK. Olha lá, colocou, não colocou? Legal, ó, 1, 0, mas isso aqui ainda não tá bom, mas ele já entendeu a lógica. Agora eu vou fazer o seguinte, vai a junção aí já da formatação condicional. Eu vou vir aqui no último campo que ele colocou, que é o status, vou configurar aqui no formato de número para geral, para não ficar o vírgula 00, aí vai dar uma melhorada um pouquinho, olha lá. Posicionado no campo de status, eu vou vir aqui na guia página inicial ou início, para quem não tem as versões mais novas, vou ir lá na formatação condicional, nova regra. Então, voltando, página inicial, formatação condicional, nova regra, posicionado no campus que eu quero montar os ícones. E eu vou falar, isso aqui a gente viu nos vídeos passados, mas vou revisar, que eu quero fazer uma formatação para todas as células do campo, tudo bem? Legal. E aí eu quero fazer o quê? Vou montar um conjunto de ícones, certo? Conjunto de ícones. E vamos montar, tudo bem? Aí aqui vai uma brincadeira de lógica, é a lógica de cada um. Então eu quero que fica somente o ícone, olha lá, mostrar somente o ícone. Verde, quando o valor for maior ou igual a 1. Só que aí eu vou tirar a porcentagem, vou pôr número, porque eu não estou falando de porcentagem, estou falando de número. Então voltando, ícone, verde, quando o valor for maior ou igual a 1. E vamos para o de baixo. Amarelo quando for menor que 1 e maior ou igual a 0. Mas não tem amarelo. Ou é verde ou é vermelho. Então eu vou tirar o amarelo, vou pôr o vermelho. E no último eu não vou pôr nada. Eu vou deixar sem ícone. Então não é obrigatório ter 3, pode ser só 2. Então revisando. Verde quando o valor for maior ou igual a 1. E vermelho quando for menor que 1 e maior ou igual a 0. Essa é a nossa lógica, tudo bem? Coloquei mostrar somente ícone. Montei a minha lógica para números. Ok. E olha que interessante. Posso até dar uma centralizada, se vocês quiserem. Mas aí tem uma pergunta. Já funcionou? Ó, maior que 10 mil verde, maior que 10 mil verde, menor que 10 mil vermelho. Mas o único probleminha que eu vi nesse caso é o total, porque ele entende que faz parte do campo. Mas nada impede da gente tirar o total para montar uma análise mais inteligente. Então vou voltar aqui nas ferramentas de tabela dinâmica, posicionado no campo. Vou na guia design, totais gerais e vou desabilitar. Pronto. Então agora, olha que interessante. Eu tenho um campo que vem do banco de dados, um campo calculado que já calcula sozinho, um campo calculado que vai me trazer o status e depois eu juntei com a formatação automática, né, formatação condicional dinâmica, para conseguir montar esse status automático também. Agora vamos fazer um teste? A região sul ainda não bateu a meta, tá vermelho. Então vou vir aqui, ó, e vou pôr um valor maior. Por aqui, R$1.000. Beleza? Vou lá agora, vou dar um atualizar. E olha quem já mudou. Mudou aqui e mudou aqui.
Tudo bem? Bom, usem, pratiquem essa dica, isso pode ser muito bom para automatização de relatórios e indicadores aí das suas planilhas e da sua empresa. Aproveitem esse recurso, é algo simples, mas é uma dicasinha valiosa que poucas pessoas conhecem, tudo bem? Muito obrigado por vocês estarem aqui assistindo o vídeo e até a próxima videodica. Tchau, tchau!